Esta é a segunda parte a respeito de campo magnético. Nessa aula nós vamos tratar, da interação entre campo magnético e corrente elétrica que percorre um condutor na região deste campo magnético. Para um bom aproveitamento dessa aula, é desejável que a primeira parte desse tópico, a primeira aula sobre campo magnético, já tenha sido assistido. Além disso, nós vamos precisar de alguns conceitos básicos de álgebra vetorial, principalmente no que se refere a produto vetorial de dois vetores, e também vamos precisar de conceitos básicos de derivação e integração. Na primeira aula, nós vimos a interação entre uma carga elétrica em movimento numa região em que nós temos um campo magnético. Nós vimos que, se determinadas condições se verificarem, sobre essa carga elétrica vai aparecer uma força de natureza magnética que vai poder eventualmente promover um deslocamento lateral na trajetória dessa carga. Bem, lá dos estudos de eletricidade, a gente sabe que corrente elétrica nada mais é do que cargas elétricas em movimento. Então, a gente pode estender o que a gente viu na primeira parte da nossa aula para a situação em que a gente tem um condutor numa região em que nós temos um campo magnético e esse condutor esteja sendo percorrido por corrente elétrica. Então, nessa aula nós vamos ver que dentro de determinadas condições, forças laterais podem aparecer sobre esse condutor, promovendo o seu deslocamento. No desenvolvimento dessa aula, inicialmente nós vamos supor algumas condições mais simples e no final da aula nós vamos promover algum relaxamento dessas condições. Nós vamos supor uma região em que nós temos um campo magnético, que nós estamos chamando de B. Nós vamos supor que nessa região desse campo magnético B, nós temos um condutor, Nós vamos definir daqui a pouco que esse condutor tem uma área de seção A e tem um comprimento L, qualquer. Vamos supor que ele é um condutor retilíneo, E, no caso, nós estamos supondo uma corrente I percorrendo esse condutor da esquerda para a direita. Esse sentido de corrente elétrica, a gente viu em eletricidade que ela é padronizado como sendo o sentido de deslocamento de cargas elétricas positivas segundo a orientação de um campo elétrico existente dentro deste condutor. Mesmo que efetivamente os portadores de carga sejam elétrons livres ou cargas negativas. Nós vamos ver que uma análise microscópica, ou seja, analisando os portadores de carga, ou uma análise macroscópica, analisando a corrente, elas vão nos resultar nas mesmas consequências, ou seja, nos mesmos resultados. Lá em eletricidade nós vimos que toda vez que a gente gera uma diferença de potencial entre os terminais de um condutor, nós vamos promover a ocorrência de um campo elétrico no interior desse condutor.
esse campo elétrico vai atuar sobre os portadores de carga. No caso aqui, nós temos uma carga negativa, e esses portadores de carga, né, vão passar a sofrer, né, uma força de natureza elétrica e, portanto, vão começar a se movimentar dentro da estrutura cristalina do condutor. Como nós temos vários choques entre os portadores de carga e essa estrutura cristalina, esses portadores de carga eles tendem a perder energia durante esses choques, e esses deslocamentos eles são realizados com velocidades praticamente constantes, tá? No caso de condutores metálicos, essas velocidades a gente pode denominar como velocidade de arraste, velocidade de arrastamento, velocidade de deslocamento, e essas denominações podem variar de acordo com a bibliografia consultada. No nosso caso, essa velocidade de arraste praticamente constante, nós vamos chamar de VA, né? V minúsculo, índice A. Tá? A gente sabe que neste caso a densidade de corrente, que é uma grandeza vetorial, ela tem a mesma direção e o mesmo sentido da corrente, e nós, né, conforme já mencionamos, temos o campo magnético B, né, que é o campo que existe nessa região em que esse condutor, né, foi posicionado. Alguns outros parâmetros que nós temos que definir é a carga elementar do elétron, que nós vamos chamar de E minúsculo, né? Ela tem um valor da ordem de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, tá? E nós vamos chamar de N minúsculo o número de elétrons livres por unidade de volume, né? Esse N, portanto, né, teoricamente, né, a gente escolhe um determinado volume de um condutor, ou no nosso caso do condutor que nós estamos utilizando, tá? Contamos a quantidade de elétrons livres que a gente tem nesse volume isolado, e esse número de elétrons livres por unidade de volume é o número total de elétrons que a gente contou, dividido por esse volume que a gente separou para fazer essa aferição do número de elétrons. Então, o número de elétrons livres por unidade de volume é a quantidade de elétrons que nós temos para uma dada unidade de volume desse condutor. Conforme nós falamos, né, nós vamos também precisar utilizar aqui a velocidade de arraste, deslocamento ou arrastamento do elétron, que é uma velocidade praticamente constante. Na prática, ela se situa aí na ordem de 10 a menos 4 metros por segundo. Tá? Ok, vamos olhar um único elétron dentro deste condutor, ou seja, um único elétron se movimentando, né, de forma a viabilizar essa corrente elétrica através desse condutor. Na primeira aula, nós vimos que, né, a força sobre um portador de carga, né, pode ser obtida como o produto do valor da carga vezes o produto vetorial entre o vetor velocidade da carga e o vetor campo magnético. Tá? O módulo dessa força que vai atuar sobre esse elétron, né, vai ser, né, utilizando, né, conceitos de produto vetorial, né, vai ser, né, o valor da carga vezes o módulo do vetor velocidade vezes o módulo do vetor campo magnético vezes o seno do menor ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Com a convenção que nós adotamos, ou seja, né, fio, corrente perpendicular
ao campo magnético, o ângulo entre o vetor velocidade e o campo magnético vai ser de 90 graus. E o seno de 90 graus, né, é igual a 1. Então, essa informação de seno ela vai acabar, né, se transformando na unidade e não vai estar mais constante na nossa equação da força sobre esse elétron. Tá? A carga do elétron que aparece na fórmula, né, ela é negativa e tem módulo igual à carga elementar, que numericamente falando é da ordem de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tá? A velocidade, tá, ela está oposta ao sentido da corrente, né, porque o portador de carga negativa ele sempre se desloca em sentido oposto à indicação macroscópica adotada para corrente elétrica. Tá? Então, se nós estamos adotando a nossa corrente positiva, tá, da esquerda para a direita, o elétron ele vai estar se deslocando no sentido oposto ao da corrente. Então, o elétron vai ter uma velocidade VA, que é a velocidade de arraste, que vai ser negativa. Tá? Com isso, né, nós vamos ter, né, que o cálculo do módulo da força sobre um elétron vai ser a carga elementar do elétron, vezes a velocidade de arrastamento, vezes o módulo do campo magnético. Veja bem, se tivéssemos uma situação em que os portadores de carga nesse condutor fossem cargas positivas, tá? O resultado que a gente ia ter ia ser exatamente o mesmo, porque a carga ia ser positiva, a velocidade ia ser um vetor na direção da corrente, também ia ser positiva, e o valor, né, da força ia ser em módulo, né, também, né, um valor positivo. Tá? Então, para nós é indiferente analisar macroscopicamente o efeito como sendo corrente elétrica ou analisar individualmente os portadores de carga. O efeito vai dar o mesmo. E também não faz diferença se os portadores de carga são positivos ou negativos. Algebricamente, isso vai sempre nos resultar num mesmo valor no resultado. Muito bem, nós ainda vamos ter que lembrar mais uma informação lá das aulas de eletricidade, que é uma fórmula para cálculo dessa velocidade de arraste. Lá em eletricidade a gente viu que a velocidade de arraste de um elétron é igual à densidade de corrente J, tá? Dividido pelo produto, né, do número de elétrons livres por unidade de volume, que é o N minúsculo, vezes a carga elementar de um elétron. Então, manipulando mais um pouquinho aquela equação que a gente tinha obtido anteriormente, né, em que o módulo da força sobre o portador de carga sobre o elétron, né, o elétron, a carga elementar dele, a velocidade de arraste e o campo magnético, o módulo do campo magnético. No lugar, né, da velocidade de arraste, a gente pode substituir por J sobre NE. Tá? Com isso, nós vamos ter uma outra equação intermediária para a força que age, para o módulo da força que age sobre esse elétron, que vai ser módulo da densidade de corrente, módulo do campo magnético, dividido pelo número de portadores de carga, de elétrons livres, né, no caso, por unidade de volume. Tá? Uma outra definição que a gente fez logo no início, que é a definição do N minúsculo aqui, que é o número de elétrons livres por unidade de volume,
é o quê? É o número de elétrons total num dado volume do condutor, que nós vamos estar chamando aqui de N maiúsculo, dividido pelo volume. O volume de um condutor retilíneo, né, de um condutor é o quê? É a área da sua seção, que nós estamos chamando de A, vezes o seu comprimento, que no caso nós estamos chamando de L. Tá? Outro detalhe é o seguinte: a força total que vai atuar sobre o fio, tá, vai ser, né, a força sobre cada elétron que a gente tiver percorrendo esse condutor com uma dada velocidade, né, vezes a quantidade de elétrons que nós temos, né, nesse condutor, né, se movimentando. Tá? Então, a força total sobre todos os portadores de carga, no caso, elétrons livres, que vai ser a força sobre o fio, tá? Vai ser o quê? O número total de elétrons vezes a força que age sobre cada um dos elétrons. Tá? Então, o número total de elétrons a gente pode obter, né, como o número de elétrons por unidade de volume, né, vezes o volume, que é área, vezes comprimento, vezes a força que atua sobre cada um dos elétrons. No slide anterior, nós vimos que essa força sobre um elétron é dada por essa equação, em que nós temos, né, densidade de corrente, módulo do campo magnético e número de elétrons por unidade de volume. Tá? Essa força está em módulo. Tá? Substituindo esse valor na equação, nós obtemos mais uma equação intermediária aqui. Mas agora a equação para todo o comprimento L do fio, a força total sobre ele, devido à interação entre o campo magnético e todas as cargas que estão em movimento, né, pode ser calculado pelo produto da área do condutor, de seu comprimento, do módulo da densidade de corrente e do módulo do valor do campo magnético na região em que nós temos esse fio percorrido por corrente elétrica. Muito bem. A gente sabe também que, né, corrente elétrica, né, é densidade de corrente vezes área, né? Ou densidade de corrente é corrente por unidade de área. Substituindo isso na nossa equação anterior, tá? Nós vamos obter que a força total sobre, né, o nosso condutor vai ser igual à corrente que percorre ele, vezes o seu comprimento, vezes o módulo, tá, do campo magnético em que nós temos atuando nessa região. Pela regra do tapa, na última aula, né, nós vimos que, ou na primeira parte desse tópico de magnetismo, nós vimos que a força que atua para um elétron, nesse caso, dado a sua velocidade e a direção e sentido do campo magnético, vai ser uma força no plano aqui da imagem e apontando para baixo. A soma da força sobre o fio vai ser o quê? A soma da força que ocorre sobre todos os elétrons, né? Então, efetivamente, a força resultante vai ter que ser também para baixo, né? Sendo paralela à força que atua sobre cada elétron individualmente, né? Vai ter que ter a mesma direção, mesmo sentido, e o módulo vai ser dada por essa equação aqui, que basicamente é a soma da força sobre todos os elétrons em movimento percorrendo esse condutor. Muito
Muito bem, um primeiro relaxamento que a gente pode fazer nessa equação é assumir que a direção do fio ou da corrente elétrica e do campo magnético não é mais de 90 graus, ou o ângulo entre o fio ou a corrente elétrica e o campo magnético não é mais de 90 graus. Tá? Com isso, tá? A gente pode assumir, né, que o vetor força, né, que age sobre o fio de comprimento L, tá, é igual ao produto da corrente vezes o produto vetorial, né, entre um vetor L, que nós vamos especificar ele melhor daqui a pouquinho, tá, e um vetor campo magnético, que é o campo magnético que atua na região em que nós temos esse fio percorrido por corrente elétrica. Tá? Esse vetor L, ele vai ser um vetor, tá? Que tem o módulo exatamente igual ao comprimento do fio. Por isso que ele é um vetor denominado L. O L faz referência ao comprimento do fio. Tá? A sua direção e o seu sentido vai ser dada pela direção e sentido da corrente elétrica, ou se a gente for mais rigoroso, do vetor densidade de corrente elétrica, J. Mas nesse caso, o vetor densidade de corrente, né, ele é exatamente igual, né, a direção, né, ele vai ter a mesma direção e o mesmo sentido da corrente elétrica. Outro detalhe importante é o seguinte: a força total sobre o fio, ela é resultado, né, de um produto vetorial, tá, entre dois vetores. E a gente sabe que toda vez que a gente tiver dois vetores, né, paralelos ou antiparalelos, ou seja, dois vetores cujo ângulo entre eles é 0 graus ou 180 graus, tá? O produto vetorial vai resultar num vetor nulo. Então, isso para nós efetivamente significa o seguinte: se o nosso fio, né, tiver a mesma direção do campo magnético, no caso dessa figura, se ao invés do fio estar no plano da imagem, ele estivesse, né, perpendicular à imagem, ou seja, a força sobre esse fio seria zero. Tá? Então, para que haja interação entre um campo magnético, tá, e um fio numa região, né, em que a gente tem esse campo magnético, o fio e o campo magnético não podem ser paralelos. Tá? Ou seja, a gente não pode ter corrente, né, seguindo na mesma direção do campo magnético ou em sentido oposto. Bem, vamos agora eliminar uma outra definição que a gente tinha feito inicialmente, que era a definição de que o nosso fio ele era retilíneo. Tá? Se o fio não for mais retilíneo, o que a gente pode fazer para obter ou para conseguir efetuar o cálculo dessa força resultado da interação entre a corrente elétrica e o campo magnético? Ao invés da gente analisar o nosso fio como um todo, nós vamos tomar seções infinitesimais do fio, que vão possuir um comprimento que nós vamos chamar de dl. Então, o que vai acontecer? A gente faz o cálculo da força sobre cada um dos comprimentos infinitesimais do fio e depois a gente efetua a soma de todos os resultados obtidos. Tá? É importante dizer que, como esse dl ele é muito pequenininho, a gente pode assumir, né, que ele é
né, um comprimento ele é retilíneo, tá? Outro detalhe é que, como ele é muito pequenininho, a gente pode supor que nele o campo magnético, o vetor campo magnético, ele é constante, tá? Então, quando o fio não for retilíneo, a gente calcula, né, a força sobre cada comprimento infinitesimal do fio e depois integra, soma todos os resultados, né, dos resultados individuais obtidos, tá? Outra coisa importante é que a gente também pode padronizar a regra do tapa que nós vimos lá na primeira aula, para saber, né, a direção e sentido da força que vai atuar sobre uma carga elétrica para uma situação em que a gente tem uma corrente elétrica, tá? Nesse caso, né, como lá na aula 1, os dedos, né, que não o polegar, né, vão estar paralelos, alinhados, tá? E vão ser direcionados na direção do campo magnético B. No caso aqui dessa figura, o campo magnético ele está saindo para fora do plano da imagem. Isso quer dizer que a gente tem que apontar os dedos, né, da mão direita para fora do plano da imagem. O polegar ele fica alinhado, né, de acordo com a corrente elétrica, tá? E aí, né, para a corrente elétrica, a gente dá o tapa sempre com a palma da mão. A direção e sentido do tapa, né, vai nos revelar a direção e o sentido da força que está atuando sobre esse condutor. E essa análise pode ser feita para cada um dos comprimentos infinitesimais. Bem, só para a gente dar uma reforçada no que nós falamos nessa nossa aula, vamos fazer um exemplo bem simples, tá? Envolvendo o que a gente trabalhou nessa aula, tá? Nós vamos supor um condutor composto de 3 partes. Uma primeira de comprimento L, tá? Retilínea. Uma segunda parte que é um semiarco de circunferência de raio R. E uma terceira parte também um segmento retilíneo de comprimento L, tá? Esse fio está sendo percorrido por uma corrente elétrica I, e nós colocamos esse segmento de fio numa região em que nós temos um campo magnético que, conforme o padrão aqui da figura, ele está saindo para fora da imagem, no sentido, né, de quem está visualizando a imagem. O que nós vamos ver é como efetuar o cálculo, né, da força total sobre esse pedaço de fio. Bem, a primeira coisa importante é a seguinte: olha, o nosso fio ele tem 3 partes bem distintas. Então, o que nós vamos fazer? Para facilitar o nosso estudo, nós vamos usar aquela velha tática de dividir para conquistar. Como nós temos 3 partes bem distintas, nós vamos analisar separadamente cada uma das 3 partes. E no final nós vamos usar o princípio da superposição, né? Ou seja, o valor da força total vai ser a soma das forças que atuam em cada uma dessas partes, né? Lembrando que a primeira e a terceira parte são 2 segmentos de fio retilíneo de comprimento L, ou seja, são 2 segmentos, né, com características físicas semelhantes, e como nós estamos supondo que o campo magnético nessa região é constante, a força que atua em um vai ser a força que vai atuar para outra. Então, efetivamente, a gente pode efetuar o cálculo para uma das 2 partes, né, e assumir que esse também é o resultado para outra, tá? E nós vamos fazer uma análise
né, da parte desse fio também, que ele é um semiarco de circunferência. Então, vamos fazer as análises separadamente. Bem, vamos pegar primeiro cada uma das partes retilíneas, que é o mais simples. Vamos começar pela operação mais simples para nós, a parte 1 e a parte 3. Nós vamos fazer o cálculo numa delas. Eu estou fazendo o cálculo para a parte 1. Eu sei que o resultado que eu obter aqui vai ser o mesmo que eu vou obter aqui para a parte 3. Outro detalhe importante é que eu estou definindo aqui um sistema de referência XY bidimensional, tá? Eventualmente eu posso precisar desse sistema de referência. A regra do tapa, né, dedos apontando para fora, polegar apontando na direção da corrente, vai nos dar um tapa para baixo, aqui na vertical. Ou seja, esse nosso vetor força sobre esse segmento de fio, efetivamente vai ser uma força para baixo, vertical, na direção Y negativa. Tá? O que nós temos, né, a fórmula que nós vimos, né, é que o vetor força sobre esse segmento da parte 1, por exemplo, é igual ao produto da corrente que percorre o fio, vezes o produto vetorial, tá, de um vetor que tem o módulo igual ao comprimento do fio, no caso aqui é L. Isso quer dizer que se esse fio tivesse um comprimento de 10 metros, por exemplo, o L, esse vetor L, seria um vetor que teria, né, módulo 10, né, e como a corrente está na direção do eixo X, né, então seria um vetor, né, de módulo 10 na direção X positivo, ou seja, o vetor unitário na direção X. Tá? E nós temos também o vetor campo magnético, que no caso, né, é um vetor que está saindo do plano dessa imagem. Bem, a primeira coisa importante é que ao invés, né, como o campo magnético é constante ao longo de todo o fio, tá? O nosso fio é retilíneo, né? Nós podemos, ao invés de trabalhar com o vetor, fazer o cálculo do produto vetorial, nós podemos calcular um módulo, porque a regra do tapa já nos deu a direção e o sentido da força. Tá? Então, como a regra do tapa nos permitiu conhecer, tá, a direção e o sentido da força, a gente pode abandonar, né, o produto vetorial, né, na forma vetorial e utilizar a fórmula utilizando apenas o módulo. Tá? De qualquer forma, se a gente quisesse, né, operar, né, com vetores, né, conforme nós vimos, o vetor L seria um vetor de módulo L na direção X. Então ele seria um L vezes I, em que o I é o vetor unitário na direção X, vezes o vetor magnético, o vetor campo magnético. Tá? A gente pode, por exemplo, assumir que o eixo Z é um eixo positivo para fora. Então nós teríamos um módulo B na direção do vetor unitário do eixo Z, que, por exemplo, é um vetor K. E aí efetuar o cálculo normal de produto vetorial, por exemplo, usando determinantes. Tá? Daqui a pouquinho nós vamos passar por isso, e existe uma aula sobre vetores, a aula Vetores 3, que trata de como a gente efetua, né, esse cálculo de produto vetorial. Qualquer dúvida é só consultar essa aula. Bem, então no caso aqui, como está tudo muito simples, nós vamos optar por trabalhar com módulos. Tá? Então, o ângulo entre a corrente e o campo magnético, a corrente está no plano da imagem, campo magnético está num plano perpendicular à imagem, então o seno entre, né,
a corrente e o campo magnético vai ser um seno de um ângulo de 90 graus, que é 1, tá? E a força sobre o segmento de fio 1 ou segmento de fio 3 vai ser a corrente que percorre o fio, vezes o comprimento L do fio, vezes o módulo do campo magnético. Vetorialmente falando, a regra do tapa nos revelou, né, que tanto o vetor sobre a parte 1 do fio como sobre a parte 3 vão ser vetores de módulo ILB, corrente vezes comprimento vezes módulo do campo magnético, na direção vetor para baixo. O meu eixo Y está definido positivo para cima, então força está na direção negativa do eixo Y, por isso menos J aqui, tá? Bem, agora nós vamos ter que analisar a parte 2 do segmento do nosso fio. Como nós vimos lá, como ele não é mais um fio retilíneo, nós não vamos calcular, né? Nós não vamos ter como calcular, melhor dizendo, né? Usando uma única equação para todo o fio diretamente. Nós vamos ter que pegar um segmento de fio mais genérico possível, calcular e desenvolver uma fórmula de cálculo para esse elemento genérico, tá? E verificar se a gente tem uma forma fácil de efetuar a soma, né, das forças sobre todos os segmentos ao longo desse arco de circunferência, tá? Então, nós vimos que a fórmula é essa, ou seja, eu não tenho mais como calcular a força sobre o fio todo, mas posso calcular a força sobre um segmento do fio, tá? Esse segmento, ele tem um comprimento infinitesimal. Eu faço o produto vetorial desse vetor de comprimento infinitesimal e o vetor campo magnético e multiplico pela corrente que está percorrendo ele, tá? A força total sobre o fio vai ser a soma de todas as forças, tá, que atuam sobre todos os infinitos segmentos, tá, ao longo desse fio em forma de curva aí. Bem, vamos ver como que a gente pode trabalhar com isso aí, tá? Primeira coisa, tá, eu dei um zoom aqui, tá, no nosso segmento de fio, para ficar melhor a gente verificar alguns parâmetros. Bem, primeira coisa, para o desenvolvimento de uma forma geral de cálculo, eu tenho que pegar um segmento do fio o mais genérico possível, tá? Esse segmento mais genérico possível quer dizer que eu não posso pegar nenhum segmento que tenha alguma posição privilegiada. Por exemplo, como eu quero desenvolver algo geral, eu pegar um segmento aqui no topo, né, desse arco de circunferência, ou pegar segmentos, né, logo no início ou no fim aqui, tá? Esses segmentos, eles são bem específicos, eles não podem, as características deles, elas não são gerais, tá? Como a gente precisa de um segmento genérico, a gente sempre tem que evitar essas composições muito favoráveis para cálculos, tá? Então eu estou pegando esse segmento aqui que está em vermelho e dei um zoom nele aqui. Vamos ver algumas coisas. Primeiro, a regra do tapa, tá, para esse segmento nos diz que o tapa vai ser dado na direção do centro do arco de circunferência. Basta conferir, né? O campo magnético está saindo, então os 4 dedos da mão alinhado para fora da imagem, né? O polegar no sentido da corrente, que no caso de um arco de circunferência vai estar tangente aqui à trajetória, né?
e o tapa vai ser dado, né, na direção do centro, é perpendicular, né, à corrente, tá, e ao campo magnético. Muito bem, então o nosso DL vai ser um vetor que tem o comprimento desse segmento infinitesimal e vai ter a mesma direção e sentido dele, tá? Eu exagerei o tamanho do DL aqui para facilitar algumas operações que nós vamos ter que fazer, tá? Na verdade, teria que ter o mesmo comprimento do segmento que a gente está trabalhando, tá? Bem, ele é tangente à circunferência, tá? E a gente sabe que a força vai ser, né, apontando para o centro da circunferência. Então, o ângulo entre o DF, a força sobre um elemento infinitesimal de fio, e o DL, que é um vetor, né, que tem módulo, né, igual ao comprimento do fio que a gente está trabalhando, no caso, um comprimento infinitesimal, né, e vai ter a mesma direção e sentido da corrente no ponto dele, tá? Nós vamos ter, então, um ângulo de 90 graus entre o vetor azul e esse vetor verde mais grosso aqui. Nós vamos ver que, né, esse nosso vetor DF é o que a gente quer obter, tá? O vetor DL, ele aparece lá na nossa equação, tá? Como ele não está nem na direção x definida, nem na direção y, tá? Que nós definimos logo no início lá do desenvolvimento dessa questão, nós vamos ver que nós vamos trabalhar, em vez de trabalhar com o vetor DL genérico, nós vamos trabalhar com duas componentes dele. Uma componente na direção x, que nós vamos chamar de dx, e uma componente na direção y, que nós vamos chamar de dy. Bem, vamos verificar algumas outras definições desse desenho que são importantes. Olha bem, eu peguei um segmento infinitesimal genérico, tracei, né, uma linha radial, né, ou seja, que tem o mesmo, é o raio da circunferência até o centro, e o ângulo alfa é um ângulo que, né, posiciona angularmente, né, o nosso vetor, o nosso segmento aqui de fio, tá? Então eu estou chamando de ângulo alfa o ângulo entre, né, o raio que vai do centro até o segmento infinitesimal que eu estou trabalhando, com a horizontal, com o nosso eixo X, tá? Esse desenho aqui, ó, ele está replicando o zoom no ponto, e eu mantive aqui, ó, o centro da trajetória e aquele ângulo alfa que nós temos aqui, ó. Se a gente olhar, esse ângulo aqui e esse, eles são alternos internos, então eles são idênticos, tá? A gente sabe que esse ângulo entre o preto aqui e o DY é de 90 graus. Então, o ângulo entre a força DF e o DY vai ser 90 menos θ, tá? Com isso, nós podemos definir que esse ângulo entre o DY e o DL é o nosso ângulo alfa definido lá na parte de baixo, tá? Então, o importante para a gente é que o ângulo alfa, né, entre o raio que posiciona o elemento utilizado, tá, e a horizontal, é o mesmo ângulo entre a componente y e o nosso vetor dl, tá? Outro detalhe importante é que, né, o nosso deslocamento infinitesimal, ele é delimitado por um ângulo infinitesimal de alfa, né? E lá da trigonometria, a gente sabe que um arco de circunferência é igual ao produto do raio da circunferência, R, vezes o ângulo que está delimitando o arco.
tá? No caso aqui, um d-alfa, tá? A gente está chamando de d-alfa porque, como o comprimento é infinitesimal, o ângulo que delimita esse comprimento de arco também será infinitesimal, tá? Nessa transparência, nós definimos apenas alguns parâmetros que nós vamos precisar. Além disso, nós temos as nossas fórmulas aqui, né, que vão guiar o que a gente vai precisar fazer. Bem, antes da gente continuar, né, como eu disse, vou voltar aqui na transparência anterior, nós vamos ter que fazer um produto vetorial entre o dl, tá, que é esse vetor aqui, tá, e o vetor campo magnético, tá? No caso, o campo magnético ele está na direção z para nós, tá? Ele é perpendicular ao plano da imagem. Como o nosso dl ele não coincide nem com o eixo x, nem com o eixo y, ao invés de eu trabalhar com ele, eu vou trabalhar com as suas componentes dx e dy, tá? Então, ao invés de trabalhar com o vetor dl, eu vou trabalhar com a sua componente na direção x, que é o dx, e a componente na direção y, né, que eu estou chamando de dy. Se a gente verificar aqui também, ó, nós temos um triângulo retângulo. Então, no caso, a componente x, ele é o cateto oposto ao ângulo. Então, ele vai ser a hipotenusa, tamanho da hipotenusa, que é dl, vezes o seno do ângulo alfa. A componente y é o cateto adjacente ao ângulo alfa. Então, ela vai ser uma relação com a hipotenusa, né, que utiliza o cosseno. Tá? Então, o dy é igual ao dl vezes cosseno de alfa. Então, essas duas equações elas são obtidas por relações entre lados e ângulos de triângulo retângulo. O dl também é uma equação da trigonometria, tá? Em que diz que um arco de circunferência possui um comprimento, tá? Que pode ser calculado pelo produto do raio da circunferência vezes o ângulo, né, que delimita os lados dessa circunferência, conforme a gente já tinha dito. Com isso, a gente pode escrever o dx e o dy em função do raio, do ângulo alfa e de um ângulo infinitesimal de alfa, tá? Nós vamos usar isso daqui a pouquinho. Então, nós temos, né, duas fórmulas para cálculo do módulo dessa componente dx e da componente dy, né, do nosso vetor dl principal. Bem, vamos começar a trabalhar com isso aqui. Bem, a nossa fórmula para calcular a força sobre o elemento infinitesimal, tá? A gente tem que pegar a corrente e multiplicar pelo produto vetorial do dl, né, que é um vetor, de novo, né, tem um comprimento infinitesimal, tem mesma direção e sentido da corrente no ponto desse segmento de fio que a gente separou, tá? E o produto vetorial entre esse dl e o campo magnético. Lá na aula Vetores 3, a gente trata melhor como a gente efetua o cálculo de produto vetorial. Qualquer dúvida, confiram essa aula. Tá? Aqui eu só vou indicar o que a gente fez, né? O df vai ser a corrente vezes esse produto vetorial, que a gente pode calcular utilizando, né, os conceitos de determinante. Na primeira linha a gente coloca os vetores nas direções, os vetores unitários nas direções dos eixos x, y, z, que no caso eu estou chamando de IJK. Na segunda linha a gente coloca as componentes, né,
do primeiro vetor do produto vetorial, né? A gente assumiu que o nosso DL é um dx mais dy, então as componentes do nosso vetor DL vão ser dx e dy. Como a gente não tem nenhuma componente na direção z desse vetor força, porque ele está no plano da imagem, essa componente é zero. E o vetor campo magnético aparece na terceira linha. Como ele só tem componente na direção z, nós só vamos ter essa coluna aqui. Resolvendo esse determinante aqui, ó, nós vamos achar esse resultado seguinte aqui, ó, para esse produto vetorial, tá? Vai ser, né, lembrando o lado um pouco de produto vetorial, nós vamos ter I dy vezes B, tá? Positivo. Depois nós vamos ter 0. Depois nós vamos ter 0. Depois, no sentido, né, perpendicular, nós vamos ter 0, 0, menos dxj vezes B. De novo, qualquer dúvida com o cálculo desse produto vetorial, aula vetores 3. Tá? O B está repetindo nos dois membros, a gente pode pôr ele para fora. Aqui dentro nós vamos ter dy vezes unitário na direção I, menos dx vezes unitário na direção J. Né? No slide anterior eu mostrei como é que a gente pode escrever o dx e o dy em função do raio e do ângulo alfa. As equações estão destacadas aqui em cima. E a gente simplesmente está substituindo, né, no lugar de dy, r df d alfa cosseno alfa, e no lugar do dx, r seno alfa d alfa. Tá? Como o raio também está se repetindo nos dois termos, eu isolei ele, coloquei ele em evidência, ele foi lá para fora. Então, momentaneamente, a força sobre um elemento infinitesimal do fio é dada por essa equação aqui. Ó. O segmento é 2, aqui eu acrescentei o índice 2, porque nós estamos calculando para a parte 2 lá do fio, e a gente sabe que a força sobre todo esse segmento, que é um arco de circunferência, tá? É a soma de todas as forças em todos os elementos infinitesimais. Então a força total vai ser a soma da força sobre todos os elementos infinitesimais, que é o dF2. Tá? Então nós vamos ter que integrar essa primeira equação na primeira linha aqui. Como nós temos, né, vamos fazer uma integral de uma soma, a gente pode fazer soma de integrais, ou seja, integrar o primeiro termo, IBR cosseno alfa na direção I vezes D alfa, e integrar o segundo membro. Tá? Eu estou separando isso aqui, porque uma dessas integrais ela vai ser, né, essa primeira integral aqui, ó, ela vai dar um valor nulo para a gente. Tá? Efetivamente, só essa integral aqui, que é a segunda... o segundo termo nesse segundo membro aqui, é que vai nos dar algum resultado. Bem, lembrando, né, que o limite de integração é o limite de variação do ângulo alfa. Bem, quando a gente pegar o primeiro elemento aqui do lado x positivo do nosso fio, né, o nosso ângulo alfa, ele é um ângulo de 0 graus. Tá? O último elemento a ser tomado vai ser quando o alfa for 180 graus ou π radianos. Então, os limites de integração aqui estão cobrindo os valores possíveis para o nosso ângulo alfa. Muito bem, resolvendo essas integrais aqui, nós vamos obter que o valor da força sobre o segmento 2 do nosso fio, tá, vai ser menos 2 vezes a corrente, vezes o módulo do campo magnético, vezes o raio, na direção, né, do eixo Y, o menos J
quer dizer que a força é para baixo. A força total sobre o fio, portanto, vai ser a soma sobre cada um dos segmentos, né, analisados, cada uma das partes analisadas, né? Esses são os resultados obtidos para a parte 1 e 3 e para a parte 2, efetuando a soma total vai ser dada por essa equação que está destacada em verde aí, né? Vai ser uma força para baixo no sentido, né, do eixo Y que nós definimos lá no início, tá? O módulo vai ser 2 vezes a corrente vezes o módulo do campo magnético, que multiplica a soma, né, do comprimento das partes 1 e 2 e o raio, né, da parte 2, desculpa, o comprimento L das partes 1 e 3 e o raio da parte 2, e o módulo, né, vai ser dado pelo módulo desse vetor aqui, tá? Nesse exercício a gente tentou mostrar, né, como efetivamente a gente efetua o cálculo quando o fio for retilíneo, né? Aí é a aplicação da fórmula diretamente, né? E como a gente faz o cálculo, né, quando o fio não é retilíneo. A gente calcula, né, procura uma forma, né, que descreve para todos os elementos do fio, né, como calcular a força sobre eles, e depois efetua a soma, né, de todos esses elementos obtidos, tá? É claro que se o campo magnético variar, né, então nós vamos ter, né, se o ângulo for variável, né, então a gente vai ter uma forma mais complexa. De qualquer forma, né, qualquer complexidade adicional no cálculo, a gente vai ter que sempre utilizar a fórmula de cálculo partindo de elementos infinitesimais, ou seja, calculamos para cada elemento infinitesimal e efetuamos a soma de todos eles ao final para achar a força total sobre o fio. Com isso, nós vamos encerrar essa aula e, na sequência, né, o próximo tópico aborda, né, como a gente pode calcular o torque ou o momento sobre uma espira, tá? Que esteja sendo percorrida por corrente elétrica e que esteja numa região em que nós tenhamos algum campo magnético. Mais uma vez, né, qualquer sugestão, qualquer dúvida, por favor, deixe uma mensagem, que isso é importante para que a gente tente melhorar o conteúdo desse material. Muito obrigado.